a Petrobras e o desenvolvimento do Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, e participa dessa entrevista também o jornalista Beto Almeida. Presidente, nós esquecemos um pouquinho a questão do diesel na hora que falamos do meio ambiente, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco que o diesel brasileiro é acusado de ser um dos mais poluentes do mundo. Quer dizer, como é que a Petrobras pretende resolver essa questão do diesel? E já tem uma determinação legal, né? Nós fizemos Primeiro é o seguinte, a última refinaria construída no Brasil foi construída em 1980. De 1980 até agora, nossos investimentos eram, até agora não, até 2005, 2006, nossos investimentos eram prioritariamente na exploração e desenvolvimento de produção de petróleo, pouco investimento em refino. Nossas refinarias em 80 eram refinarias para processar petróleo leve, importado. Nós tínhamos uma capacidade de refino de 1,3 milhões de barris por dia em 1980 e produzíamos 180 mil barris por dia de petróleo. Importavam tudo. E a refinaria era otimizada para produzir gasolina. Por 30 anos, nós investimos em produção. Saímos de 180 mil barris por dia a 2 milhões de barris por dia de produção. No refino, nós investimos no desencargalhamento. Saímos de 1,3 para 1,8. Tinha que ter sido assim mesmo? Mas tinha, porque não tinha recurso para fazer tudo. Né? Saímos de 1,3 para 1,8. Mas nesse período, particularmente, agora nós investimos fortemente na construção de algumas unidades dentro das refinarias, como hidrotratamento e hidrodesulfurização, que reduzem a quantidade de enxofre no diesel e na gasolina. Nós vamos concluir esse ciclo instalando nas nossas refinarias 26 novas unidades de hidrotratamento e hidrodesulfurização, de tal maneira que nós vamos estar produzindo diesel 10 ppm, 10 partes por milhão de enxofre, diesel 50 partes por milhão e diesel 500 partes por milhão. Hoje nós produzimos 2.050. 2.050. Nós vamos ter 10, 50, 500. Vamos instalar 26 unidades. Vamos investir nesse processo 24 bilhões de dólares. E não vamos aumentar a capacidade de refino de um barril. Agora, nota o problema que nós vamos ter. Se nós produzimos diesel 10 ppm, a maior parte de nossa frota de caminhões e ônibus são de frotas de motores de antes de 98. Ter diesel 10, ter diesel 50, ter diesel 500, com motores antes de 98, praticamente não altera nada o volume de particulados lançados na atmosfera. É do motor mesmo. É do motor. Os motores novos, você começa a ter alguma vantagem. Porém, para diesel 10, você vai precisar de motor chamado Euro 5, que nós não temos ainda, que vamos ter no futuro, a partir de 2013. Como resolver esse descompasso? Não, a partir de 2013 nós vamos ter. Tanto vai crescer a venda, vai aumentar o custo, porque são motores mais caros, para substituir caminhões e ônibus com motor Euro 5. Esses motores, portanto, com diesel 10, vão diminuir a emissão de enxofre. Mas nas grandes capitais brasileiras, particularmente São Paulo, o grande problema do ar não é particulado. Não é enxofre. O grande problema do ar são outros componentes do ar, particularmente o chamado NOx. Óxidos. Que vem da queima de? Que vem de várias coisas, inclusive da química do ar, na mistura de etanol, diesel, gasolina, gases industriais com o ar e com a produção de ozônio, que não é particulado, que não vem das partículas, que o enxofre é uma partícula grande. Então, nós estamos investindo, vamos fazer isso. Então, nós vamos cumprir as exigências legais. Está na lei, né? Está na lei. O problema será outro. Mas o problema é outro. Bom, etanol, né? Etanol. Essa questão do biocombustível, o presidente Lula fez um discurso, na época, muito apaixonado, de que não apenas nós entraríamos numa grande contribuição brasileira para a energia renovável, para o mundo, mas que poderíamos também
incorporar a agricultura familiar, gerar emprego, gerar renda, ou seja, justiça social nessa modalidade de combustível. E um outro baiano ilustre, como o senhor, professor Bautista Vidal, apaixonadamente sempre lembrava que era preciso botar a cabeça no futuro da alcoquímica também. O que nós temos aí disponível, era bom que o senhor esclarecesse, é que a incorporação de pequenos agricultores, em razão do biocombustível ser majoritariamente produzido a partir da soja, que é um setor muito cartelizado, são 4 praticamente grandes produtores de soja, não estaria ocorrendo naquela velocidade, naquela amplitude que o presidente Lula sonhava e que o próprio professor Bautista Vidal sempre sonhou para o Brasil. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, nós temos hoje uma planta de biodiesel, não é de etanol, em Montes Claros, em Minas Gerais. Nós temos uma planta de biodiesel em Candeias, na Bahia. Nós temos uma planta de biodiesel em Quixadá, no Ceará. Essas 3 plantas representam hoje em torno de 28% da produção de biodiesel brasileira. Para atender essas 3 plantas, nós usamos soja e oleaginosas outras. Nós temos hoje mais de 60 mil famílias de agricultura familiar fornecendo oleaginosas para nossas plantas. Nós não estamos usando toda a oleaginosa que eles produzem para nós, para produzir biodiesel. Algumas vezes nós fazemos moagem e esmagamento e produzimos óleos e vendemos óleos, não biodiesel. Por quê? De dendê, Isso é mamona, amendoim, girassol, algodão, sebo animal. Peão manso? Peão manso muito pouco ainda. Em agricultura familiar muito pouco. Mas isso é generalizado. Qual é o problema? O problema é que você precisa criar essa cadeia de agricultura familiar com eficiência. E aí envolve estradas vicinais, aí envolve armazenamento, aí envolve sementes selecionadas, aí envolve tratos especiais da terra, envolve reciclagem de técnicas, utilização de equipamentos modernos. E isso é um processo que está em andamento e vai levar aí 5, 6 anos até deslanchar inteiramente, mas está em andamento. Por outro lado, você tem que nessa área da agricultura familiar, você tem uma escala, algumas vezes, que é muito pequena em relação à escala de biocombustíveis. Então, a potencialidade de nossas plantas, às vezes, é 5, 10 vezes maior do que a capacidade de produção da oleaginosa hoje instalada no país. Porque o biocombustível é um volume grande, o biodiesel em particular. Cooperativas não ajudaram nisso? Não, incluindo toda a produção, incluindo cooperativa. Claro que tem muita cooperativa trabalhando nisso. Então, consequentemente, o problema aí é um problema de escala e um problema de montagem dessa cadeia, que eu acho que vai chegar a isso. Né? Isso no biodiesel. No etanol, os problemas são diferentes. O que é que nós vivemos no etanol? Nós vivemos no etanol a combinação de 3 coisas simultâneas nesses últimos 2 anos. Primeiro foram situações climáticas ruins. A safra foi ruim, portanto a colheita de cana foi ruim. Tendo pouca cana, não pode ter muito etanol. Então tem um problema climático, que coincidiu no Brasil e na Índia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O Brasil é o segundo maior produtor de etanol. O primeiro maior produtor de etanol é os Estados Unidos. Mas de milho, né? De milho. A maior produtor de açúcar do mundo é a Índia. Como teve uma crise climática na Índia, a produção de cana para açúcar na Índia caiu. O preço do açúcar estourou. Os produtores de cana e açúcar deslocaram a produção menos álcool e mais açúcar. Então nós tivemos uma queda de safra e um volume transformado de etanol menor. Simultaneamente a isso, nós tivemos o segundo problema, que a frota de veículos flex-fuel no Brasil cresceu, por causa de toda a política brasileira de estímulo à manutenção da atividade econômica em 2009 e 2010. Então aumentou enormemente a frota de veículos flex-fuel. O veículo flex-fuel dá ao motorista a escolha de álcool ou gasolina. Quando o álcool está barato,
ele compra álcool. Quando o álcool sobe, ele passa para a gasolina. O que aconteceu? A demanda de gasolina em 2010 cresceu 19% em um ano. Cresceu 19%. Aí o que acontece? Quando cresce a demanda de gasolina no Brasil, 25% da gasolina no Brasil é álcool. Cresce também a demanda de álcool. Reforçou o problema do preço do álcool. Certo? Reforçou o problema do preço do álcool. Então nós tivemos um aumento, a queda da demanda da gasolina, a queda da demanda de álcool foi menor do que esperado, porque o preço do álcool caiu menos do que esperado por causa desse efeito do álcool hidratado e álcool anidro. E a mistura força uma demanda, né? Força uma demanda, não tem jeito. E tem um terceiro fenômeno, é que os grandes projetos de novas plantações anunciados em 2008, 2009, privados, pararam por causa da crise internacional de 2008 e 2009. Então você teve crise de colheita, substituição de álcool por açúcar, aumento da demanda de carro e diminuição da plantação nova. O que chega à situação que hoje você não tem cana suficiente para a demanda de álcool. O que você precisa fazer? Aumentar a capacidade de produção de álcool. Nós, da Petrobras, através da Petrobras Biocombustível, vamos sair de uma produção hoje que nós temos equivalente a 5,3% do mercado, para em 2015 ter uma responsabilidade de produzir 12% do mercado. Como é que o senhor analisa? Ao fazer isso, nós vamos ser provavelmente o maior produtor de etanol do Brasil. Como é que o senhor analisa esse processo vertiginoso de desnacionalização que está havendo no setor? A Shell, a Bung, a Cargill comprando as maiores usinas, e agora a Petrobras também comprou aquilo que virá a ser a maior usina de etanol do mundo, que é a São Martim, né? Quirinópolis. É uma reação? Porque a presidenta Dilma tomou uma decisão, o álcool tem que ser considerado uma questão estratégica para o Estado. Porque o setor foi colhido, o governo foi colhido, um setor não tendo sequer um estoque regulador, não havia. Mas eu acho que o estoque seja o problema. O problema hoje não é de estoque regulador, o problema hoje é de inexistência de cana. O grande problema é que não tem cana no país. É plantação, é agrícola. Não tem cana não pode ter álcool. Tá certo? Por que não tem cana? Porque os investimentos foram retardados. E por que os investimentos foram retardados? Por causa da crise financeira internacional. Nós, não só nós, Petrobras, Shell, BP, Total, que são empresas de petróleo, perceberam que o crescimento do álcool vai deslocar gasolina. Em 2009, no Brasil, antes dessa subida de preço, a gasolina era 49% do mercado de veículos leves. 51% já era álcool. A nossa expectativa é de que a frota Flex Fuel no Brasil, em 2015, vai estar 3/4 da frota será de veículos Flex Fuel. Já foi... Não 90% no ano passado. Flex Fuel não. Não, dos novos. Estou falando da frota. Digo carro álcool. Dos novos. Não, você está falando carro álcool. Mas é álcool puro, não é flex. É diferente. Não era flex. Não, o flex é que é o problema. Porque o flex permite ao motorista escolher o combustível. O carro álcool não. O carro álcool é álcool ou gasolina. Né? O caso flex é que você tem as duas opções. Não, confirmando que é possível. É possível, exatamente. Então, estou dizendo, na medida que nós temos isso e imaginamos que o mercado vai ser mais e mais flexível, quem é produtor de gasolina tem que estar no mercado de álcool. Tem que estar, porque senão você vai perder o mercado e alguém entra. Eu tenho dito aí que aos nossos amigos usineiros que eles controlam o Brasil há 500 anos. Agora a Petrobras vai chegar para disputar com eles. Entendeu? É verdade. Presidente, nós estamos caminhando para o final do programa, temos só 3 minutos mais. Queria que o senhor falasse um pouquinho das ações, quer dizer, as pessoas que têm ações da Petrobras e vivem nesse mundo, como o Beto diz, de extrema instabilidade, de incerteza, abre o jornal no dia seguinte, não sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro. O que é que o senhor diria para esse acionista da Petrobras? Não venda. Não venda, porque o futuro... Mas eu tenho que explicar um pouco o que aconteceu, né? Objetivamente. Vamos lembrar o que aconteceu aqui nos últimos 3 anos. Né?
se nós pegarmos de 2005, mais de 3 anos, se nós pegarmos de 2005 a 2008, as ações da Petrobras cresceram 5 vezes de valor. As empresas de petróleo cresceram 1 vez. A Petrobras cresceu 5 vezes. Quando ela cresceu 5 vezes, veio a crise. 2008. O petróleo, em junho de 2008, estava num dia lá, $147. Em dezembro estava 33. Então houve uma queda das ações. Quem cai mais? Na minha terra, a Bahia diz que quanto maior o coqueiro, maior a queda. Né? Eu sou alto. Os capoeiristas me diziam isso. Quando eu jogava capoeira. Tá certo? Então, é verdade. Então, caímos mais. Aí veio 2009. O que acontece em 2009? O mundo fica olhando se vai voltar a recuperação ou não da economia. O preço do petróleo começa a subir. Durante 2009 todo. Nós começamos a subir também. Aí nós fizemos o seguinte, vamos fazer uma capitalização porque precisamos aumentar o capital da Petrobras. Fizemos a maior capitalização da história, ou seja, emitimos ações, inundamos o mercado de novas ações. Os investidores que compraram essas ações, compraram por vários motivos. Tem investidor que comprou para ganhar no outro dia, tem investidor que comprou para manter 10 anos a ação, tem investidor que está esperando 5 anos, tem todo tipo de investidor. Veio a crise em 2010. O preço do petróleo subiu, a economia mundial começou a criar problema, o mundo real caminhando numa direção com resultados positivos no mundo real, as ações não acompanharam, então os lucros das empresas, o crescimento das empresas não se refletiu nas ações. E nós, como somos uma empresa muito líquida e que tivemos a maior capitalização, temos muita ação na mão dos acionistas. Nós somos a ação de mais movimento na Bolsa de São Paulo e em Nova York. Então, consequentemente, nós sentimos muito esse movimento. Então, com a queda, nós caímos mais. Evidente que isso significa que, do ponto de vista dos fundamentos, olhando para o futuro, nenhuma empresa aponta as perspectivas de crescimento que nós apontamos. Por isso, eu só posso dizer, acionista, não venda para não realizar seu prejuízo. Espere que as ações vão subir. Quando, não posso dizer, que eu não sei. Uma última palavra antes de terminar o programa. Nos jovens que nos assistem, qual é o caminho para fazer parte dos quadros da Petrobras como profissional? O maior caminho é o concurso da Petrobras. Nós estamos com um concurso aberto, né? Acabou as inscrições, nós temos oferecendo 580 vagas, eu sei que é uma disputa pesada, porque nós estamos oferecendo 580 vagas e temos 174 mil candidatos. Boa disputa, né? E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para saber mais sobre a atuação da Petrobras no Brasil e no mundo, entre no site da empresa www.petrobras.com.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli de Azevedo. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.